Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita pelo canal Liberdade Solidária. Desejamos que Jesus possa se fazer presente no lar de todos que nos assistem. Uma boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em todos os nossos lares. E a propósito do nosso tema, falando dos discípulos de Jesus são todos aqueles que se dispõem a aprender com o Mestre. Aliás, a palavra discípulo, que é um vocábulo de origem latina, ela está relacionada exatamente ao termo aluno. Sendo que também é importante nós frisarmos que muitas vezes essa palavra também está relacionada com a disciplina. Com a disciplina que o aluno deve ter para absorver os ensinamentos do mestre. Todo mestre vai desejar que os seus discípulos tenham a disciplina do aprendizado. E não seria diferente quando nós falamos do nosso mestre maior, que é Jesus Cristo. E nós gostaríamos de fazer uma retrospectiva inicial, mostrando que Jesus vai ampliando o seu quadro de colaboradores que passam a ser seus discípulos. E para nós, em nosso entendimento, o primeiro discípulo que é chamado para colaborar com Jesus é o precursor, é João Batista, aquele que é seu amigo da infância e aquele que vai anunciar que Jesus já está entre nós. E o que nós destacamos a partir da obra Boa Nova de Humberto de Campos na personalidade do primeiro discípulo de Jesus? Certamente será a questão da disciplina. Humberto de Campos e outros tantos narradores que falam sobre esse homem nos mostram um homem extremamente disciplinado no trabalho, na sua meditação, na sua alimentação, nos seus jejuns e nas oportunidades em que se retirava para, junto à natureza, se preparar para as suas tarefas. E o grande trabalho de João Batista foi exatamente o trabalho de trazer a verdade em relação à necessidade de nós nos reformarmos e da hipocrisia do nosso mundo aqui na Terra, permitindo assim que nós pudéssemos, a partir da desconstrução de muitas fantasias, conseguir pensar, imaginar esse reino de Deus que o Cristo vinha nos anunciar. Na sequência, Jesus começa o seu apostolado e, para que tivesse corações amigos, que representariam aqueles que continuariam a sua tarefa, convida os 12 apóstolos, que também são discípulos. Nem todo discípulo é um apóstolo, mas todos os apóstolos também foram discípulos de Jesus. E essa palavra apóstolo, que designa em especial o círculo dos 12, ele é uma palavra que nos remete ao termo enviado, ou seja, aqueles que Jesus enviaria em seu nome. E ainda nos aproveitando
do livro Boa Nova com Humberto de Campos, lá no capítulo 6 ele vai nos contar uma passagem que Jesus conversa em particular com os apóstolos, porque Jesus percebe que após as suas primeiras explanações sobre o que seria o reino de Deus, qual seria a tarefa que esses apóstolos deveriam realizar, ele percebe que ele não foi compreendido. Em especial porque esses apóstolos não entendem por que Jesus fala tanto da necessidade do sacrifício para implantar o reino de Deus sobre a terra. E ele então reúne os apóstolos numa noite, após o entardecer, e nos revela aquela que é a primeira regra que ele vai determinar a todos os seus discípulos. Jesus diz: na casa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Esse ensinamento de Jesus, essa mensagem, vai servir a todos os discípulos e também aos apóstolos. E Jesus continua dizendo que Deus sempre foi fiel a nós, Deus nunca nos abandonou. Como nós poderíamos pensar em não retribuir essa fidelidade que Deus tem conosco, de sempre estar se dedicando a nós incessantemente? Nesse interim, Judas Tadeu faz uma pergunta ao mestre. Ele pergunta exatamente como pode, então, num mundo como era o mundo em que eles viviam, que não é muito diferente do nosso mundo, alguém viver como um homem aqui na terra e também como um apóstolo do reino de Deus. E aí Jesus responde que realmente, em verdade, ninguém pode servir simultaneamente aos prazeres da terra e às virtudes do céu. O discípulo precisa escolher entre os dois senhores, os prazeres que a vida encarnada nos oferece ou as virtudes que temos que desenvolver em nós para fazermos merecer estar no reino de Deus. Posteriormente, Jesus amplia esse círculo de discípulos. Logo após a transfiguração no Tabor, ele designa mais 70 discípulos. Algumas Bíblias, alguns livros sagrados vão trazer o número de 72. Esse número também, quando se trata de falar do Sinédrio, também há uma divergência entre 70 e 72, porque o Sinédrio também era composto de 72 figuras principais em Jerusalém. Jesus, então, elenca também esses 70 discípulos que, nas palavras dele, deveriam anunciar os ensinamentos que Jesus fazia para todos os povos. E Jesus determina, logo após designar os 70 discípulos, que eles partam e dá informações precisas de como eles deveriam agir, que é quando Jesus então faz aquela série de recomendações, que eles deveriam não se preocupar em ter mais de uma túnica, mais de uma sapatilha, mais de um calçado, que eles não deveriam entrar nas casas de forma desrespeitosa, que eles deveriam aceitar aquilo que a casa tinha a oferecer. E aí, Karl Schutel, no livro que chama-se O Espírito do Cristianismo, ele vai falar sobre o êxito que esses 70 discípulos conseguem realizar. Então ela diz que esses grandes operários que se revestiram de austeridade, de coragem, tomaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocupar com os seus haveres, com as suas roupas, conforme recomendou Jesus, no cumprimento dessas ordens, curando enfermos, levando luz às multidões que estavam
sufocadas pelos seus sofrimentos e tribulações, mas especialmente anunciando a chegada do reino de Deus. Muito bem. Depois disso, transcorrida a ressurreição, dizem as tradições que após 40 dias da ressurreição, quando os cristãos, em especial os seus humildes apóstolos, retornaram às suas atividades em Cafarnaum, numa tarde em que eles normalmente tinham o hábito de se juntar após os trabalhos do dia, junto àquele monte que tantas vezes Jesus pregou, eles então lá, recebendo orientações de João, que falava sobre os ensinamentos de Jesus, eles recebem o Mestre, que se faz presente naquela plateia, aparecendo aproximadamente 500 pessoas, que mais tarde nós conheceremos pelos 500 da Galileia. E para esse novo grupo de discípulos, Jesus novamente dá instruções de como proceder. Então ele diz: eu enviei meus discípulos, que eram 70, como ovelhas ao meio dos lobos, e vos recomendam que façam exatamente o que eles fizeram. Sigam os mesmos passos. Depois de confiar essa tarefa a eles, agora confio a vocês. Essa tarefa de levar a salvação às pessoas através do Evangelho. E aí Jesus diz: eles, os 70, serão os semeadores, e vós sereis o fermento divino. Alerta Jesus para seus discípulos: muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Vejam que não é fácil ser discípulo de Jesus, especialmente naquele momento em que o cristianismo era nascente. Mas Jesus diz: tomai a vossa cruz para seguir-me. Jesus, nós estarmos na condição de discípulo de Jesus, não nos dispensa de carregar a nossa cruz, que é o que muitas vezes nós vemos as pessoas enganadas, procurando Jesus para colocar a sua cruz ao lado, na estrada, e seguir sem ela. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos que eles poderiam deixar a sua cruz à estrada. Pelo contrário, tomai a sua cruz para seguir-me. E ele alerta: haverão séculos de lutas que vos esperam. E arremata: é preciso nós imunizarmos o coração contra os enganos da vida transitória, contra as ilusões que essa vida de encarnado nos traz, para que nós possamos realmente compreender esse reino de Deus que está na nossa vida imortal. Posteriormente, um novo grupo de discípulos se formará. Aqueles que nós vamos conhecer como os primeiros cristãos. Aqueles que vão se apresentar para o sacrifício. Onde eu gostaria de destacar em especial a figura de Paulo de Tarso, que para que a doutrina pudesse chegar a mais pessoas, se prestou a uma vida de sacrifício. Também gostaria de lembrar o exemplo de Joana de Cusa, que hoje é a nossa mentora de Francisco Cândido Xavier, que no último momento da sua vida, vendo ela e seu filho no circo condenados à morte, não renega Jesus. E encoraja seu filho para que ele não renegue a Jesus no último momento, dando-nos esse exemplo de se sacrificar, de levar a vida física ao extremo, ao suplício, para fazer o papel de discípulo de Jesus. E aí, posteriormente, reencarnará como Clara de Assis e, atualmente, na condição que nós conhecemos como Joana de Ângeles, novamente atuando na tarefa do Cristo,
à frente desse trabalho maravilhoso da Mansão do Caminho. Por que ocorre exatamente esse sacrifício dos cristãos? Jesus já tinha anunciado. Mas o fato é que os exemplos de Jesus, os seus ensinamentos, não estão mais restritos somente à Judéia. Estamos falando aqui do primeiro século do cristianismo nascente. Muitas pessoas, especialmente os romanos, centuriões, cidadãos romanos, que eram pessoas que ocupavam postos dentro do império em vários povos dominados, conheceram pessoalmente os fatos da vida de Jesus, conheceram as suas pregações, e eles então levavam essas informações como verdadeiros discípulos para todos os povos em que eles visitavam, ou onde eles moravam. Então a mensagem de Jesus se espalha pela Ásia Menor, pela Grécia, pela África, pelas Gálias, né? Também em Roma. E essa filosofia de Jesus é um assunto que cada vez toma mais o pensamento das pessoas. Por quê? Porque os infelizes, quando sabem da doutrina de Jesus, se encantam, se aproximam, se sentem atraídos. Então, se tornam cristãos, se tornam discípulos. E esses novos discípulos, para uma época em que o ambiente era de corrupção, para que o ambiente era de pessoas voltadas simplesmente à vida física, para um ambiente em que as pessoas eram voltadas para o ganho fácil, para oprimir, para tirar proveito dos outros, esses seguidores de Jesus se destacavam, porque tinham costumes puros, tinham uma conduta retilínea e exemplar. E isso fazia ainda com que mais pessoas se aproximassem e entendessem do que tratava o cristianismo. Ocorre que todas essas pessoas ensinavam como Jesus ensinou, que não poderia mais existir diferença entre as pessoas livres e os escravos. Todo mundo deveria ser livre. Não poderia existir diferença entre os patrícios, aqueles que pertenciam à nobreza entre os romanos, e os plebeus, ou os gentios, os povos conquistados, porque todos eram irmãos perante Deus. E isso certamente incomodou as pessoas que tinham mais poder, em especial os romanos que pertenciam à nobreza, os patrícios. E por isso mesmo eles acharam todos os motivos possíveis para acusar os cristãos de feiticeiros, de heréticos, a ponto de proibir que houvesse as reuniões de cristãos, que então eles passam a se reunir no único local que Roma permitia que houvesse reuniões, não de cristãos, mas reuniões, que eram exatamente as catacumbas, os lugares onde as pessoas eram enterradas. E a partir dali então começa essa perseguição de levar aqueles que eram cristãos à morte. Então, visto todos esses grupos que Jesus amealhou para trabalhar no seu propósito, como alunos disciplinados, tanto em absorver os ensinamentos que o Mestre nos deixou, como também levar esses ensinamentos a mais pessoas, e como nós também somos, no mínimo, candidatos a discípulos, né? Desde uma vez que nós sabemos, quando lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá nós percebemos o esforço de Ismael pedindo a Jesus que permitisse que ele alistasse espíritos que somos nós, que sofrem por muito tempo por terem se perdido nas funções de cruzados, na função de dominadores, inquisidores, padres, pessoas de poder, senhores feudais. E ele então roga por essas pessoas para que essas pessoas pudessem ser incorporados à tarefa da divulgação do cristianismo. E certamente muitos de nós, e com certeza eu, estava naquele grupo que se beneficiou dessa intercessão de Ismael para que pudéssemos nos alistar na fileira do Cristo. E então agora, na condição de candidato a discípulo, a pergunta que nos fica é:
e o que seria necessário para que nós sejamos considerados como discípulos de Jesus. Nós temos a primeira afirmação do Cristo, de que a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes do discípulo. Nós não temos aqui, não pretendemos encerrar uma resposta definitiva. Nós queremos refletir sobre essa vontade que a maioria de nós, com certeza, ou todos nós temos, de alcançarmos a graça de sermos considerados discípulos de Jesus. E então, na falta de uma resposta mais precisa, eu me permitiria trazer para a nossa reflexão 3 exemplos de pessoas que conheceram os ensinos de Jesus e que nos mostraram virtudes que, a meu ver, nós deveríamos incorporar na nossa ação, nos nossos atos, incorporar a nossa tarefa para que nós possamos ter a glória um dia de sermos chamados discípulos de Jesus. O primeiro eu vou chamar aqui de discípulo humilde. E esse texto, essa história que eu vou contar para vocês, ela é disponibilizada pela Federação Espírita do Paraná, porque lá existe um estudo que está disponível na internet sobre os personagens que fizeram parte dessa boa nova, né, do Evangelho nascente. E lá eles descrevem a suplicante cananita. Nós conhecemos essa história, eu somente vou lembrar, né? O que era esse povo, os cananitas, né? Esse povo era um povo que para os israelitas, para os judeus, era uma gente muito afastada de Deus. Por quê? Porque os cananeus, eles cultivavam muitos deuses. Deuses, inclusive, dos outros povos. Eles faziam cultos tanto aos deuses da Grécia, que é os deuses do Olimpo, faziam ao deus Balca da Mesopotâmia, faziam oferendas a Atom e Amon, que são deuses do Nilo, a Júpiter, né, que era um deus romano, ou seja, eles cultuavam a maior vasta gama de deuses. Mas Jesus, quando se aproxima a sua terceira Páscoa, e portanto a época em que ele vai sofrer a crucificação, como ele entende que ainda não era o momento do seu último martírio, e como ele percebe que na Judéia os seus inimigos já desejam matá-lo, ou seja, aqueles que pertenciam especialmente ao Sinédrio, como ele percebe que na Galileia os fariseus estavam exaltados, escandalizados, porque Jesus os desmascarava perante o povo, ele então, que era muito prudente, resolveu sair desse cenário do povo judeu e convida os apóstolos para que eles fizessem uma viagem rumo ao noroeste, ou seja, eles se dirigiram mais ao norte ainda da Galileia e no sentido do mar Mediterrâneo. E foram, numa jornada de 4 a 5 dias, uma viagem, para 2 cidades que chama-se Tiro e depois foram para a cidade de Sidom. Cidades que eram conhecidas por serem centros de manufatura de lã, de púrpura, de artigos de luxo, enfim. Os apóstolos, eles, quando chegaram a Tito, eles ficaram impressionados com o que viram lá, no sentido dessa adoração a diversos deuses. Né? E ficavam pensando o que Jesus pensaria daquilo. Mas ele mantinha sua fisionomia serena. E durante a noite, eles então foram para a casa de um amigo de Jesus, estenderam seus tapetes sobre o ladrilho para que pudessem dormir, como faziam, para que então no próximo dia a viagem continuasse para a cidade de Sidom. E eles perguntavam, por que Jesus trouxe nós a estas paragens? Exatamente por causa da sua prudência, para que houvesse possibilidade de se alcançar o melhor momento para os fatos que viriam nessa terceira Páscoa da pregação de Jesus. Muito bem, quando a manhã se faz, eles então continuam a viagem. E mal eles tinham saído às portas da cidade,
E uma mulher reconheceu Jesus de Nazaré e gritou para ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está tomada por um demônio. Eles ficaram surpresos com alguém identificar Jesus como filho de Davi. Nós sabemos que as Escrituras, elas rezavam que Jesus seria descendente da árvore genealógica de Davi. Talvez não por outro motivo, o evangelista Mateus, no seu primeiro capítulo do Evangelho, constrói toda essa árvore para que não tenha-se dúvida que Jesus era descendente direto de Davi. Mas como essa mulher saberia? Então os apóstolos ficam em dúvida. Será que ela é então uma mulher de Israel? Será que ela é uma estrangeira? Como é que ela sabe realmente de que Jesus é filho de Davi? Como é que ela sabe dessa predição? Mas eles, como estão num ambiente que não lhes é agradável, eles então tentam ignorar a mulher. Eles não sabem o que Jesus está fazendo ali, mas imaginam que não é as tarefas habituais que Jesus fazia. Jesus, estranhamente, também parece que não ouve esse apelo. Prossegue a sua caminhada. A mulher não desiste. Eleva ainda mais a voz, corre atrás daquele grupo, a passos largos e grita novamente: Senhor, cura minha filha, tem misericórdia de mim. Jesus silencia estranhamente. Os gritos parecem perturbar os discípulos. E então, diz os discípulos: Senhor, essa mulher é sírio-fenícia, que é uma outra designação para falar dos cananeus. Mande embora, faça ela parar de gritar conosco. E continua a atitude de Jesus, que não houve aquela aflição materna. E aí então, faz a nossa reflexão, Humberto de Campos, aquele que conta a história, nos dizendo que Jesus exatamente faz que não houve o suplício da mãe, a sua súplica, porque ele espera exatamente que os apóstolos, vendo a aflição da mãe, intercedam por ela. Ou seja, o que ele está provocando nos seus apóstolos é que eles se portem com misericórdia, como ele ensinava. A mulher insiste: mestre, mestre. Vejam que ela chama Jesus de mestre. Os apóstolos insistem: Jesus, manda essa mulher embora. Então ele para e, com uma voz soando enérgica, embora doce, ele diz: mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus sempre disse isso, que ele veio para os filhos de Israel. Essa era a promessa das Escrituras. Os continuadores é que farão essa pregação junto aos gentios, especialmente Paulo de Tarso. Ela então se joga nos pés de Jesus, beija a sua túnica e insiste, chorando agora: Senhor, socorre-me. Diz Jesus: não é justo pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ele não está falando isso para aquela mulher, que seria totalmente inexplicável do ponto de vista de quem é Jesus e da sua doutrina. Ele está falando isso porque ele quer exatamente que aqueles apóstolos vejam o quanto essa mulher está sendo humilde. Cachorrinhos ele usa no diminutivo, mas a palavra que os judeus os chamavam, aqueles que não eram judeus, era cachorro. E ele está falando aqui do pão espiritual. Ele está falando: o meu pão espiritual eu vou dar para os povos de Israel, não para aqueles que não são o povo de Israel, que são os chamados então cachorros. E essa mensagem não é para ferir a mulher, mas é para provocar a reflexão dos apóstolos. Jesus inclusive ameniza não chamando de cachorro, chamando de cachorrinho, né, para não ser ainda mais enérgico nas suas palavras. Mas ela insiste novamente: de certo, Senhor, concordando com Jesus, que o pão é para o povo de Israel e não para os cachorros. Ela diz: de certo, Senhor, concordo, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos filhos.
É isso que Jesus queria, era mostrar essa humildade que essa mulher tem em relação a Jesus, reconhecendo realmente a sua grande mensagem, o seu grande poder, reconhecendo realmente o valor da Boa Nova. Jesus fica exultante com a firmeza dessa mulher, com a sua persistência. Não lhe pergunta mais nada, nem a sua crença, nem a sua raça, não lhe censura, apenas diz o seguinte: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E assim termina então a história dizendo que volta a mulher confiante para casa e lá encontra a sua filha em pleno gozo da saúde. Vejam que nós trazemos aqui esse exemplo como o discípulo humilde, porque esta mulher cananita é um exemplo de humildade. Também ela demonstra fé, amor, perseverança, mas a sua humildade é uma coisa que a caracteriza. Segundo, nós queríamos trazer o exemplo do discípulo que crê, aquele que tem a verdadeira fé. Não a fé que muitas vezes nós confundimos, né? Que nós dizemos, não, eu acredito, mas é que ele acredita da boca para fora. Não, aquela fé que é a certeza absoluta de que os fatos e que as coisas se dão da forma com que Jesus ensina. E nós vamos falar de um outro episódio muito conhecido, que é exatamente da mulher hemorrágica. A mulher que sofria de um fluxo sanguíneo por 12 anos, e ela então, quando sabe que Jesus vai visitar a sua cidade, embora ela não pudesse tocar em ninguém, embora ela não pudesse usar os mesmos utensílios das pessoas com quem ela morava, porque essa era a tradição judaica, a mulher durante o período menstrual, durante essa hemorragia sanguínea que ela tinha no seu período mensal, ela tinha se portado dessa forma, e portanto ela estava há 12 anos se portando dessa forma, vivendo todo esse sofrimento, inclusive o sofrimento moral, de estar sempre sendo tratada com esse grande preconceito. Mas ela toma uma resolução de se misturar ao povo e tocar as vestes de Jesus. Por que tocar as vestes de Jesus, já que ela não podia tocar em ninguém? Porque ela tinha certeza absoluta de que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela se curaria. Então o que nós vemos? Nós vemos Jesus sendo chamado por Jairo, que era um principal da sinagoga, um dos 72 ou dos 70 que fazia parte lá do Sinédrio, né? E aí, Jesus é chamado por Jairo, e quando Jesus vai partindo no meio daquela multidão, ela consegue tocar as vestes de Jesus. E Jesus, naquele momento, se vira e diz para Pedro: quem me tocou? Pedro e os companheiros dizem: mestre, a multidão inteira está te apertando, a multidão inteira está te tocando. Como é que você quer que nós identificamos quem te tocou? E aí Jesus explica que alguém havia o tocado porque ele sentiu que dele saiu uma virtude. O que é a virtude? A virtude é a energia, é os fluidos salutares que aquela mulher, como se fosse uma bomba aspirante, como diz na Gênese, e muitas vezes a cura se dá não pela ação do curador, do magnetizador, mas pelo desejo tão forte daquele que eu quero obter a cura, funcionando como uma bomba aspirante, diz a Gênese. Então ela, daquela forma, quando ela tocou, a sua fé era tão grande que ela sugou essas energias de Jesus em seu benefício. Claro que havia ali uma coisa imprescindível para que esse efeito magnético ocorresse, que é a sintonia e a vibração, a certeza, a convicção que ela tinha no Mestre. Então a mulher se revela a Jesus: Senhor, fui eu que te toquei, sinto-me curada, né? E o Mestre então diz: tem de bom ânimo, a sua fé te salvou, vai em paz. Esse toque é tratado num livro chamado Harmonização, que é um livro do Emmanuel, né, psicografia do Chico, quando ele chama exatamente um capítulo de O Toque. E ele diz: ainda hoje, Cristo é assediado pelas multidões. Multidões que são necessitadas, que são sofredoras, apertam-se nos templos, nos círculos, nas reuniões, oprimindo Jesus com as mais estranhas negativas. Perseguido, disputado, instado com violência. Mas Jesus conhece aquele que toca somente depois que renunciou
as facilidades venenosas, é o que diz Emmanuel. Então ele identifica aquele que se caracteriza pela boa intenção, e é esse que ele se volta para acolher, como fez com a mulher hemorrágica. E sem esse contato com Jesus, diz Emmanuel, não há fé legítima. E esse contato só vai ocorrer quando essa providência parte de nós e não do Cristo. Então, esse é o nosso discípulo que crê. E por último, o discípulo perseverante. E para nós falarmos do discípulo perseverante, nós precisamos primeiro recordar que no capítulo 9 de Marcos tem uma descrição interessante, lá no finalzinho do capítulo, em que João diz para Jesus: Mestre, vimos um homem aqui na frente que expulsava demônios em teu nome. E nós proibimos, porque ele não faz parte do nosso círculo, do círculo dos apóstolos. E Jesus então diz: não o proíba, porque ninguém que faça milagres em meu nome pode realmente logo depois falar mal de mim. Porque aquele que não é contra nós é por nós. Então, Lucas também vai fazer essa citação também no capítulo 9. E então, os evangelhos não falam mais desse homem. Quem fala desse homem, desse discípulo? O espírito Leon Tolstói. No livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, quando ele chama o discípulo anônimo. E é esse discípulo anônimo que nós então queremos trazer aqui como exemplo do discípulo que realmente persevera na tarefa. Então o Leon Tolstói faz uma descrição muito bonita, que eu recomendo, que nós vamos resumir aqui, mas ele diz o seguinte: se uma pessoa vivenciasse os ensinamentos do Cristo, aquele momento que ele viveu entre nós, e percebesse a quantidade de fatos que os evangelistas não narraram, mas aconteceram, seria possível escrever muitos livros. Né? E aí ele diz, por exemplo, essa pessoa poderia ter notado um jovem, né? E aí ele descreve moreno, né? De olhos cinzentos, que usa uma túnica azul e um manto marrom. E ele diz que esse jovem ele andava sempre com uma sacola no ombro, onde ele guardava papiros, né? Que era o que se utilizava para escrever na época. Junto com esses papiros, ele também guardava lá os seus apetrechos para fazer a escrita, né? Que eram lá, então, os elementos da época, as tintas e tudo mais, que eram usados para escrever. Uma outra sacola no outro ombro, ele levava, então, 2 instrumentos musical. Um deles era uma espécie de flauta, que é o pífano, e também levava lá um alaúde, né, que é um instrumento de corda. Então ele diz que esse moço, que ele vai passar a chamar de moço do manto marrom, ele sempre estava onde Jesus estava. Se nós pegássemos Jesus pregando para alguém, nós íamos encontrar ele lá, mas ele nunca se manifestava. Não se sabia nem se ele era visto pelos outros, porque ele era muito discreto. Quando Jesus começava a pregar, porque Jesus exercia um verdadeiro fascínio sobre ele então pegava, abria os papiros e começava a anotar os ensinamentos de Jesus. E assim ele procedia, indo de cidade em cidade, onde Jesus fizesse lá as suas pregações, ele então ia lá fazer as suas anotações. Quando ele chegava de noite na hospedaria ou na casa de alguém, onde ele dormia, o que ele fazia? Ele pegava as suas anotações, relia essas anotações e estudava aqueles ensinamentos, fazendo novas anotações para ele entender o que Jesus estava ensinando. Conta então Tolstói que um dia, quando ele estava em Cafarnaum, Jesus passou muito perto dele e o manto de Jesus tocou ele. Ele então pegou o manto, beijou o manto e começou a chorar. Jesus virou e colocou a mão sobre a cabeça dele. Eles não falaram nada. Jesus não disse nada e ele, que era muito reservado, também não disse nada. Foi o momento que eles tiveram, durante todo esse tempo, os 3 anos que ele acompanhou Jesus, foi o momento que eles tiveram esse contato mais próximo. Muito bem. Jesus então coloca a mão na cabeça dele, mas não diz nada. Alguns dias depois, então, ele se encontra numa praça, onde Jesus é esperado, junto com os apóstolos.
Chega o horário do meio-dia, Jesus não veio e os apóstolos não veio. E ele então começa a perceber o quanto as pessoas estão ali sofrendo, porque as pessoas que procuravam Jesus muitas vezes eram exatamente os enfermos, os necessitados. E ele começa a ser tomado de uma vontade muito grande de ajudar aquelas pessoas. E num ímpeto, então, ele vai até um que está endemoniado, conforme a descrição de Tolstói, né? Ou seja, obsidiado, coloca a mão sobre a cabeça dessa pessoa e diz: em nome de Jesus Nazareno, Filho de Deus vivo, retira-se deste homem e vai em paz. O homem então parece que se transforma, ele ainda dá alguns gritos, né? Fica meio encabulado, mas se levanta completamente curado. Ou seja, ele procede àquela cura. E a partir dali, ele passa a curar muitas pessoas. Parece que essa é a sua grande capacidade, curar os endemoniados. E aí Tolstói narra o episódio que é narrado por Marcos, que João se aproxima e proíbe ele de curar. Mas que logo em seguida ele volta, pede desculpa a esse moço do manto marrom e diz: olha, Jesus disse que você pode continuar a curar as pessoas, que é a passagem registrada por Marcos e Lucas. Aí veio o Calvário, né? E na semana seguinte, após a ressurreição, já tinham transcorrido aí 7 dias, esse moço no manto marrom, chora os 7 dias, desesperado com Jesus ter partido. E na 7ª noite ele então, chorando, adormece e sonha. E no sonho ele então vê Jesus colocar a sua mão novamente sobre a cabeça dele, e aí Jesus diz para ele: filho, dar-te-ei uma incumbência, a incumbência de relatar aos jovens tudo aquilo que tu escreveu nos teus noticiários, ou seja, as anotações que ele fazia. E acrescenta: será bom também que te dediques também a educar os corações das pessoas para o serviço do futuro. Então, Jesus está aqui determinando a ele essa tarefa de discípulo. Jesus acrescenta: você não vai trabalhar só aqui, você vai trabalhar no mundo inteiro com o passar dos tempos. E não se limite a curar só o corpo das pessoas. Se concentre em curar as almas, porque são as almas que são mais necessitadas do que o corpo. E eu tenho pressa que as pessoas se iluminem. Na manhã seguinte ele se levanta e faz exatamente como Jesus solicitou a ele, né? E a partir dali sempre nós vamos encontrar ele de manhã e à tardinha, tocando os seus instrumentos para que as pessoas fossem atraídas e viessem ao seu encontro, especialmente as crianças e os jovens. E quando ele conseguia um grupo grande de pessoas que estavam vindo, ele então convidava as crianças e os jovens para sentar-se, para que ele tivesse a oportunidade de contar a história do príncipe que desceu do céu para amar os sofredores. E assim ele vai passar a sua vida trabalhando de dia e de manhã e à noite fazendo a sua pregação. As mães encantadas com aquela modificação dos filhos, com a nova forma dos filhos agir, se interessam por conhecê-lo, conhecem também a doutrina e trazem para o seu lar os ensinamentos cristãos, se tornam cristãs e muitas vezes, inclusive, convidam para ele ir dormir na casa delas, pregar na casa dela para outras pessoas. Passam-se os anos e ele então vai ficando mais velho, o manto desbotado. Agora ele já não é mais um moço do manto marrom, ele é o velho do manto roto, né? E à noite ele sempre sonha com Jesus. E Jesus diz para ele: prossegue ainda, meu filho querido, prossegue até a morte, porque tendes me prestado um importante serviço. Educa para mim em meu nome as almas e os corações que me ignoram, precisam me conhecer. A alma é imortal, e eu tenho pressa que todos alcancem a vida eterna. Tolstói diz: quem seria aquele discípulo? Ninguém sabe. Por enquanto ninguém sabe. Mas de uma coisa se tem certeza: do elevado grau das suas virtudes. Conclui Tolstói: meu irmão, tu podes ser um desses discípulos. Tu poderás prestar serviço idêntico a Jesus.
bastará uma coisa para que assim o realize: amor a Deus, amor ao próximo e amor a Jesus Cristo. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.